Boa tarde para quem está assistindo no Face, boa tarde para quem está assistindo no YouTube, boa tarde para quem está assistindo no Instagram. Para quem não sabe, sou Luiz Felipe Gama, poeta, compositor e pianista. E hoje, na série de lives que tenho feito, falando acerca da composição e, em particular, da composição da canção, eu vou falar de um dos assuntos que me são mais caros e mais reveladores do que seja o processo composicional e dos equívocos mais graves e limitadores que há no senso comum acerca do que seja esse processo. E o tema é, a princípio, muito provocador, mas é muito interessante que o desenvolvimento dele faz com que a resposta a esse incômodo, a essa impressão de estupidez até do tema, seja tão óbvia e tão tranquila que não deixa de ser extremamente surpreendente. E o tema esse de que estou falando, o tema esse de que vou falar é: componha, mesmo sem ter ideia de onde partir. Veja, isso, obviamente, a muitos parecerá absurdo, sem cabimento. Por conta de que, de modo geral, temos a ideia que o processo composicional se instaura na medida em que eu tenho a ideia. Nós temos a impressão de que isso, e que nós, de modo geral, associamos à inspiração, esse ter a ideia, é o que fundamentalmente significa instaurar o processo composicional. E isso é um equívoco grande, importante. Veja, ninguém aqui está dizendo que não seja importante e interessante que tenhamos boas ideias. Ninguém disse isso. O que se está dizendo, e na radicalidade máxima do que se está dizendo, é: o processo composicional se dar a compor não depende de que se tenha uma ideia de onde partir. É exatamente isso que eu estou dizendo. O processo composicional, o exercício composicional, não depende absolutamente de que tenhamos uma ideia, de que tenhamos sido acometidos de uma ideia de onde partir. Repito, eu digo isso na radicalidade máxima que há nisso. E isso, repito, é profundamente revelador do que seja, de fato, a natureza do processo composicional. E profundamente revelador de equívocos muito sérios e muito comuns que embotam o processo composicional muito comumente. Veja, dois dos temas mais caros e mais óbvios para quase todos, no que diz respeito a compor ou não compor, são inspiração e ideia.
E eu tenho insistido e reinsistido, que é absolutamente importante que compreendemos que a composição não depende, ou, sendo mais preciso, instaurar o processo composicional, se dar ao exercício da composição, não depende absolutamente, não é que não depende mais ou menos, não depende absolutamente do que nós temos chamado, ou do que se possa chamar inspiração. Mais radicalmente eu digo ainda, componha, mesmo sem ter uma ideia de onde partir, mesmo sem ter sido acometido de um estado d'alma que se possa chamar inspirado, que tenha gestado ou tenha lhe dado como resultado uma ideia que lhe pareça interessantíssima. É absolutamente possível compor. Não estou dizendo que não seja possível, o estado de espírito a que nós chamamos inspirado. Não estou dizendo isso. Nem estou dizendo que não haja excelentes ideias de onde partir para se compor. Absolutamente não estou dizendo isso. O que estou dizendo, e é importante que isso seja muito claramente dito, é que é absolutamente possível e necessário compor independente de se estar ou não inspirado, e mais, compor independente de haver ou não haver ideia, que se entenda boa, ou mesmo ideia qualquer de onde se partir. E veja, para além de tudo que nós vamos falar, que diz respeito a que entendamos conceitualmente exatamente do que se está falando aqui, a demonstração cabal disso se dá na prática. Demonstra-se isso no próprio processo composicional, entendendo o que ele seja e entendendo que ele não só é inspirador, como ele é muito, muito poderoso no que diz respeito a nos tornar mais criativos e no que diz respeito a produzir ideias. Porque o processo composicional produz perguntas, exige decisões, e o estado em que ele nos põe, quando exige decisões e quando nos faz perguntas que dizem respeito ao que vamos fazer com aquilo que estamos tecendo, é, sem dúvida alguma, algo que podemos entender como inspirado e, portanto, provocador de ideias. Tanto mais se nós entendemos que há ferramentas, há metodologia e há técnicas com que lidarmos com os momentos em que esse processo se veja refém, de novo, da falta de ideias ou da falta de solução. Voltemos, então. Eu parto de dizer, componha, mesmo se você não tem uma ideia de onde partir. E é claro, a primeira e óbvia pergunta, se não de todos, da maioria, será: mas como é possível que eu comece a compor se eu não tenho em mãos nenhuma ideia?
Veja, então eu vou responder, obviamente, essa pergunta. Mas antes de responder, eu vou dizer ainda uma coisa. Quando eu digo componha, mesmo sem ter uma ideia de onde partir, eu não estou simplesmente pretendendo que haja uma solução para o caso em que você pretende compor, mas esteja absolutamente sem ideia de onde partir. Eu estou dizendo mais. Se você tem interesse no processo composicional, mesmo se você já é alguém que compõe regularmente, eu lhe digo, se dar ao exercício com as ferramentas, algumas delas, obviamente não é possível tratar de todas elas aqui, nesse curto espaço, mas de algumas delas eu vou precisar falar aqui por demonstrá-las. Repito, mesmo se você já é alguém que compõe com alguma regularidade, mesmo se você é alguém que já se entende compositor, eu sugiro fortemente que você se dê por exercício a experiência de, eventualmente, compor sem partir de nenhuma ideia que se tenha. Veja, mesmo se você é alguém, repito, mesmo se você é alguém que tem por facilidade ter ideias de onde partir composicionalmente, mesmo nesse caso, eu lhe sugiro forte e veementemente que, vez ou outra, que eventualmente, por exercício, por exploração do processo composicional, se dê a compor partindo de nenhuma ideia que tenha tido. Veja, para ter o cuidado e certeza de ter sido claro. Se você mesmo se você é alguém que tem muita facilidade para compor, porque tem ideias de que partir, para que você entenda a riqueza impressionante do que seja o processo composicional, para além daquilo que ele depende das ideias que você naturalmente tem, eu sugiro também nesse caso, ou seja, portanto, não estou falando só com aqueles que não têm ideia de onde partir, senão também com todos aqueles que têm alguma, e mesmo aqueles que têm muitas ideias de onde partir. Eu sugiro, mesmo com força, se dê a experiência, de compor, mesmo sem ter ideia nenhuma de onde partir, ou se já tem, partindo não de nenhuma das ideias que tenha tido. Exatamente. Não tem jeito, eu já estou cheio de ideias. Então faça o seguinte, eu não estou dizendo que você não as aproveite, muito pelo contrário. Quem tem me ouvido, e se não me ouviu ainda, vai ouvir em algum momento, se continuar me ouvindo, uma das coisas que eu prescrevo, também com mais energia, ou que eu sugiro, quem sou eu para prescrever qualquer coisa, perdão, mas uma das coisas que eu sugiro com mais energia, e uma das coisas que eu metodizo para mim mesmo, e nas conversas com alunos, diz respeito a um processo no que tem a ver com as ideias que tenhamos ou que não percebemos, é perceber as ideias, porque muitas vezes nós estamos cheios de ideias e muitas ideias boas, mas nós nem sabemos às vezes que as temos. Então, uma coisa importante, uma coisa muito importante no processo composicional é nós entendermos as ideias que temos, porque muitas vezes nós temos uma série de ideias que nem as entendemos, nem percebemos que as temos. Ou, às vezes, não damos importância para elas, porque as entendemos sem vocação para o processo composicional, o que, de modo geral, é um equívoco gravíssimo, porque o processo composicional
ele pode se dar a partir rigorosamente de qualquer ideia. Mas o que eu estou dizendo aqui, obviamente, para quem está me acompanhando, é ainda outra coisa, e mais radical. O processo composicional, ele se pode instaurar. Há como instaurá-lo e deve-se eventualmente instaurá-lo por exercício. Mesmo a partir de ideia nenhuma. Mesmo a partir de ideia nenhuma, quero dizer, óbvio, musical, melódica, harmônica, rítmica ou poética, se falamos da canção. E como é que se faz isso? E nós vamos ver quão óbvio é isso. Mas como é que se faz isso? Como é que se faz para que componhamos sem partir de ideia nenhuma? E repito, mais uma vez, para quem não tenha ouvido antes, ou para quem tenha entrado por agora, é algo que não serve apenas como solução para quem está sem ideia nenhuma de onde partir. É algo que eu sugiro mesmo para aqueles que estejam absolutamente plenos de ideias. E para esses outros, por duas razões. Porque vai se explorar, assim, aspectos interessantes e importantíssimos do exercício composicional. Você vai gerar para si novas ferramentas, mesmo você que já tem muitas ideias e tal. Muitas ferramentas, e vai chegar, provavelmente, no processo composicional, a lugares diferentes daqueles a que chegaria partindo das ideias que, comumente, você já tem. Por isso, é um exercício muito importante, muito rico, mesmo para quem tem ideias. Ou seja, compor, mesmo partindo de nenhuma ideia que se tenha de antemão, é também muito útil e importante para quem tenha já muitas ideias de antemão. É um exercício importante, repito, porque ele é esclarecedor de aspectos muito importantes do processo composicional. Porque ele é gerador de ferramentas importantes do processo composicional que você não geraria partindo só das ideias que tinha já. E porque também faz com que você chegue em lugares a que você não chegaria absolutamente sem fazer assim. Sem empreender o exercício da composição dessa maneira, ou seja, partindo de ideias arbitrárias e não ideias que sejam aquelas que você já comumente tem ou tinha. Falando, obviamente, agora para os que têm e têm facilidade para tê-las. Tá claro? Sim. E eu vou agora, enfim, partir para demonstrar essa experiência. Para quem já não tenha visto fazer isso, ou para quem já não faça isso. Então, eu vou pedir para alguém aí, ou no Facebook, ou no YouTube, ou aqui no Insta, me sugerir uma coisa muito simples. Muito simples. Duas notas absolutamente quaisquer. Duas notas absolutamente quaisquer. Quaisquer, absolutamente quaisquer. Quaisquer. Duas notas quaisquer. Eu os espero. Por favor, duas notas quaisquer. Quaisquer, mas é quaisquer mesmo. Quaisquer mesmo. Mi e lá. Tá bom. Ótimo. Muito obrigado, Gerson. Mi e lá. Tá certo. A Andréia sugeriu aqui, dó e ré. Vou, primeiro, Gerson havia dito aqui, mi e lá. Então, veja, o que significa compor, mesmo partindo de ideia nenhuma que se tenha tido? Significa você se dar a compor
arbitrando do ponto de vista melódico, harmônico, rítmico, alguma informação, a partir da qual você vai compor. E o que significa, então, compor a partir de uma informação arbitrária como essa? Significa instaurar um processo em que, primeiro, de maneira obviamente mais fria, você vai lançar mão de alguma ferramenta composicional e um processo a partir dessa ideia e um processo em que, partindo dessa ideia arbitrária e de algumas ferramentas que você, de maneira mais ou menos fria, passa a usar nessas ideias arbitrárias, não ideias que você havia tido de antemão, vai gerar uma necessidade de decisão produtora de ideias, inspiradora. Por quê? Porque quem preside a decisão nesse processo é a sua sensibilidade. Mais particularmente a sua sensibilidade artística, ainda mais particularmente a sua sensibilidade musical, composicional. Por isso, instaurar o processo, passar a compor, mesmo sem estar inspirado, e mesmo sem ter ideia nenhuma que tenha tido de onde partir, é inspirador e produz ideias. Então, o camarada Gerson nos sugeriu Mi e Lá. Duas notas. Você veja, por que eu pedi que vocês dessem essas notas? Para entender como o processo rigorosamente não depende de que se tenha tido essa ideia. Essas duas notas aparecem aqui como sorteadas. Rigorosamente, como se houvessem sido sorteadas. Pois bem, e o que eu faço? Mas o que eu faço com duas notas? Em primeiro lugar, do ponto de vista melódico, mesmo se ainda com as duas notas eu decido, em primeiro lugar, por alguma divisão, que pode ser bastante simples. Um tempo na primeira nota, 3 tempos na segunda nota. Para nem falar em figura. Uma semínima e uma mínima pontuada, mas não precisamos nem disso. Essa decisão, ela pode já ter sido imbuída de alguma coisa que diga respeito à minha sensibilidade, mas mesmo assim não tem ideia nenhuma. Ainda não tenho, só então você pegamos duas notas arbitrariamente. E vamos fazer com que elas cantem, se você ainda não tem ideia nenhuma, arbitrariamente, arbitrando uma divisão. E uma divisão tão simples quanto essa. Uma semínima e uma mínima pontuada. Ok. Terceiro passo. Eu vou usar algumas ferramentas de desenvolvimento melódico. Algumas ferramentas de desenvolvimento melódico bastante simples. Primeiro, eu vou repetir esse motivo simplérrimo de duas notas
trocando na repetição a segunda nota. Aí eu vou precisar escolher essa segunda nota. E quem vai escolher essa segunda nota? A minha sensibilidade. Então fiz 3 variações. Não, óbvio que eu estou fazendo com que um processo aqui ande mais rápido do que ele precisa andar. Eu posso demorar o tempo que eu quiser para escolher a segunda variação mesmo. Poder, vamos ver. Não estou satisfeito com essa última nota. Aqui, parece que eu achei um lugar. Voltei ao primeiro motivo. Eu, por exemplo, ouvindo isso agora, me parece, isso já é o processo composicional instaurado rigorosamente. Olha, isso é algo que se dá a repetir. Eu posso repetir isso, me parece, né? Olha, veja só. A partir de 2 notas, e já agora, definitivamente, absolutamente, tendo a minha sensibilidade por protagonista e presidindo o processo de criação, eu já cheguei a uma primeira frase, a uma primeira ideia, com começo, meio e fim, que já a repito. Desculpa. Repetindo. Pois bem, Gerson, exatamente. O Gerson falando aqui no Face ou no YouTube, não sei. Exatamente, essa nossa parceria, essa parceria minha contigo, Gerson, dependeu de você me dar 2 notas, como se eu tivesse sorteado aqui, e eu fiz isso por conta de alguma coisa, alguma especial, impressionante sensibilidade minha? Não, isso tem a ver com algum... Veja, cuidado, aqui estamos num momento perigoso. Eu estou dizendo que não existam sensibilidades incríveis, figuras absolutamente geniais, absolutamente não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo apenas é que até agora nós pudemos instaurar o processo composicional. Nós estamos lidando já com a sensibilidade presidindo um processo criativo, rico, tendo partido, não é de não estar inspirado, é tendo partido mais radicalmente de nenhuma ideia, tendo sorteado 2 notas. 2 notas. Eu simplesmente sorteei 2 notas. Compreendem? A radicalidade do que seja isso, a importância do que seja isso.
Conseguem perceber isso? A radicalidade do que seja isso tem a ver com que eu entenda que o processo composicional, o campo composicional, o terreno da composição e da criação musical, ele é muito menos hostil do que se costuma imaginar que seja. E ele se dá a explorar com muito mais generosidade do que se imagina que se deixe. Isso não é pouca coisa. E poder ouvir isso e poder reparar isso é muito pena. Os bobões, muitos que ficam repetindo, me xingando, aí os haters ficam me xingando aí nas publicações minhas, naquelas em que isso não está demonstrado, claro, aí nas redes, porque, como eu disse, a demonstração é tão simples, tão óbvia, tão absoluta e irretorquivelmente convincente, que depois a gente nem entende como pensava diferente, para que vejamos o tamanho do equívoco que há em relação a isso. E como ele pode ser profundamente embotador e comprometedor das minhas iniciativas e das possibilidades minhas de experiências criativas. Pois bem, Sandrinho, precisamente isso. A ideia é começar. Compor se aprende compondo, tanto quanto andar se aprende andando. Mas vamos um pouco mais, porque veja, e não é, e veja, mesmo se você for assim a esmo, no escuro, você vai chegar a algum lugar. Mas se você se munir de algumas ferramentas, de algumas coisas que já existem acumuladas, pelo amor de Deus, você vai mais rápido ainda. Existem ferramentas, existem maneiras de você fazer isso que te ajudam muito a lidar com o processo, a encetar o processo. E, óbvio, é muito bom quando esse processo se dá de maneira total, completa e absolutamente intuitiva. Isso existe, mas é claro que existe. Mas, em primeiro lugar, mesmo para quem é compositor, isso não é sempre que se dá assim, e, principalmente, isso não precisa se dar assim. Portanto, isso não depende de que se dê assim. Se estou sendo claro. Mas veja, nós partimos de duas notas que o camarada Gerson nos sugeriu, né? Mi e Lá. Eu vou ir um pouquinho mais longe nessa minha parceria com o Gerson. Né? Aonde nós chegamos aqui? Vamos ver. E eu repeti isso, né? Agora vamos ver. Vamos ver com algumas outras ferramentas o que mais eu poderia fazer aqui. Pois bem. Olha, como eu seguiria aí? Eu tenho já aí, sim, eu convoco a minha sensibilidade, a minha musicalidade, tudo mais. Então, por enquanto, não. Repito, poder.
Olha, o que eu fiz do ponto de vista harmônico é muito simples. Muito simples. A primeira frase é Pada, cai no Lá. Eu fiz cair com esse Lá, o Lá menor. Lá menor, não. Depois eu faço Mi, Dó, Pó, a primeira variação melódica. Eu fiz o baixo cai meio tom. O baixo foi para o Sol sustenido. Lá bemol, Pó, também por conta de artifícios, de ferramentas composicionais. Eu produzi, então, Lá menor 9, Pó, Dó, um acorde muito expressivo. Lá bemol, 7 mais, com a quinta aumentada, porque eu mantive o miolo do acorde, só fiz o baixo cair. Ô, meu querido parceiro, grandíssimo poeta, aqui, que honra, meu irmãozinho, que honra. Querido. Isso aí além de ser um grande poeta, é um talento artístico maravilhoso, um achado na minha vida, esse porcalhão aí. Um grande poeta, um queridíssimo irmão. Mas viram só? Eu sorteei 2 notas. E a partir de ferramentas simplérrimas, chegamos aqui. Agora vamos dar uma variação. O que eu fiz? O que eu fiz depois? O que eu fiz depois? Eu usei o mesmo motivo rítmico. Tá, tote, tato, tata. Que primeiro havia dado aquela melodia. Que eu repetira. Daí, da última nota, da nota em que eu havia terminado, da nota em que eu terminara aquele tema que eu compus, Fá sustenido, eu, mantendo a mesma nota, repeti o motivo rítmico. Então, olha lá. Fá sustenido. Eu usei o motivo rítmico, se não está me falando da memória, porque agora eu não sei se eu criei isso agora ou se é o que eu havia feito agora mesmo. Mas se não foi, eu poderia ter feito. Manter o mesmo motivo rítmico. Olha que coisa simples. Depois do que eu havia feito. Daí. Acho que é um pouco diferente do que eu havia feito. Enfim, poderia ter sido assim ou assado. Poderia ter sido assim ou assado. Sacha, meu querido. E aí, irmãozinho, como você vai, meu querido? Que felicidade vê-lo aqui. Mas veja só, camarada Gerson e demais. Veja só, camarada Gerson e demais.
Eu vou agora tocar inteiro isso. Veja só, que ferramentas eu usei? Eu, através do Gerson, sorteei 2 notas. Portanto, eu parti de ideia nenhuma. Mas é possível, comecei a compor, sim, o que eu fiz? Eu instituí uma divisão, e bem simples, poderia ser qualquer uma. Essa divisão. Essas 2 notas. Depois eu comecei... Saudade, sim, querido. Muita saudade. Precisamos nos ver. Depois, eu comecei a aplicar sobre essa primeira ideiazinha algumas ferramentas muito simples de variação melódica. Eu ia variando a segunda nota do motivo. Depois de algumas variações, vi que o motivo tinha vocação para repetir. Repetir. Depois, produzi uma harmonia bastante simples, em que eu variava, andava um pouco baixo e mexia muito pouco no miolo do acorde. Né? Depois, parti a partir da nota em que acabava primeiro o tema. Vamos ver então como ficou ao cabo. Repetindo. Partindo da última nota. Enfim, por aí vai. Né? Já é um tema que se dá a improvisar em cima dele. Não é? Então, veja, queridas, queridos, querides, caríssimas, caríssimos, caríssimas. Muito importante que entendamos que não há nenhuma picaretagem, nenhuma demagogia nisso. Quando eu digo componha, mesmo sem ter uma ideia de onde partir, eu estou falando provocativamente de algo que é resultado óbvio até do que seja o processo composicional. E entendê-lo sem mistificação e com consistência é impressionantemente libertador. Espero que lhes tenha conseguido mostrar isso hoje. Prazer grande ter estado com vocês de novo aqui. Eu que agradeço, Gerson, você que me deu as notas aí. Obrigado, Joaquim, aí pelos elogios. Espero que tenha sido importante para vocês isso. Mandem feedback, escrevam no YouTube, Facebook e tal, perguntem, me encham a paciência, porque tenho dedicado parte da minha vida, além daquilo que eu dedico a compor, a conversar, a discutir, a refletir acerca da composição e, sobretudo, na tentativa um tanto militante de nos libertar de alguns equívocos muito embotadores e muito limitadores. Tá bem? Mais uma vez, obrigado grande, um prazer enorme ter estado aqui com vocês. Abraço, tá bom? Beijos, abraços, um prazer enorme ter estado aqui com vocês. Até a próxima, queridos.